Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado, mais um preview KTO, temporada 23-24. Hoje é dia de falar de Brooklyn Nets. Lucas, tudo bem? Animado para falar do Brooklyn Nets? Animado para falar em meio a um período tão incerto em que as paixões duram tão pouco e as razões vão ser expostas em programas de culinária matinais? Tudo bem? Olá, Guilherme, olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Gibas, animado sim, animadíssimo para falar de Brooklyn Nets, inclusive porque é um motivo aí para não falar de dolorosas decepções amorosas, né? Então, é bom, né, que a gente possa focar em assuntos, às vezes até mais danosos, né, como o esporte, mas normalmente que nos trazem uma certa paz de espírito, né, um ambiente que a gente sente que a gente controla melhor as nossas paixões, né, Gibas? Então, hoje falaremos aqui de Brooklyn Nets, evitaremos aí os últimos acontecimentos de bafafá, né, de trelelê, até porque me sinto responsável, Guilherme, uma vez que você trouxe para muita gente, né, as primeiras informações sobre o Chico Moedas, né? Assim, para mim eu sei que foi a primeira vez que eu vim falar em Chico Moedas foi através de você. E tenho certeza que alguns ouvintes devem ter ido nessa mesma onda, né, que eu fui pegado, de ouvir, de conhecer, de saber quem é Chico Moedas, conhecer não, né? Que até agora eu não sei muito bem como ele chega ao nosso universo, mas ficamos aí cientes da existência e chateados, né, com o desenrolar dos acontecimentos. Porém, Gibas... Será que a gente tá chateado com o desenrolar dos acontecimentos, Lucas? Tô chateado sim. Tá. Porém, Gibas... Eu não sei se eu tô chateado com o desenrolar dos acontecimentos. Porque assim, chateado... Cara, eu tenho muita coisa pra me trazer chateação, sabe? Assim, Gibas, eu não Eu me torço pro surpreendo. Corinthians. Eu não me surpreendo. Assim, eu sei que eu me decepciono já com você, né? Eu já sei que tipo de pessoa Ok. você é. Ok. Mas se você não se chateia com um amor, né, capaz de criar uma música tão bela, né? Não A é 10 muito bela essa mãos. música, não. Uma música criada a 10 mãos, que você já tem uma união, assim, que poucas músicas podem dizer que tem, né? Você sabia que o compositor da... Então, no final das contas, parece que a música não foi escrita pela cantora, né? São 10 Tem mãos, duas são delas ali. e duas das outras são de um rapaz, que agora eu me esqueci o nome, mas é muito fácil achar aí, que escreveu Camaro Amarelo também. Olha Então, aí. fiquei um pouco Olha aí, confuso Guilherme. com isso, porque Então, um a amor que é coisa vai... capaz de criar uma sinergia, né, entre 5 pessoas e 10 mãos para colocar a música no top 1 do Spotify, desse amor ser acabado assim, Batom né, de de maneira... Cereja foi top 1 do Spotify, Lucas. É isso. Ou seja, né, eu tô falando, né, grandes músicas acompanham, né, esse tipo de sucesso. Gibas, esse amor já não ilude mais ninguém, né? Porque assim, o amor dos famosos, ele certamente influencia muita gente. Porque o famoso hoje em dia, Guilherme, é um grande influencer, né? Okay. E aí, se você vê famosos, né, amando, você ainda acredita que é capaz de existir amor, né? Não tô falando você, Guilherme, não, porque você já, me parece, já desistiu de muitas coisas, né? Cara, mas se eu Mas... depender da Luísa Sonza pra acreditar no amor... Não, você não depende, Guilherme. É assim, qualquer pessoa que dependa da Luísa Sonza pra acreditar no amor... Não era apenas a Luísa Sonsa, né? Quando um não quer, dois não amam, viu, Gibas? Tem esse ditado aí. Mas, Gibas, vamos falar de Nets, que é um assunto assim menos periclitante, dá para dizer, né? Menos... mexe em menos chagas? Ou será que não, né? O Brooklyn Nets é uma equipe que vem para essa temporada com uma cara totalmente mudada em relação ao Brooklyn Nets que entrou na temporada passada, né? O Brooklyn Nets entra na temporada passada com Kevin Durant, com Kyrie Irving no seu elenco, com aspirações, né, vamos ver o que esse time consegue fazer, quem sabe a gente não precise nos desfazer dessa dupla, né, e o time começou jogando bem, teve ótimos momentos durante a temporada,
abriu uma boa margem em relação à concorrência, mas viu, assim, suas duas grandes estrelas optarem, né, por não continuar, não dar continuidade no que estava acontecendo. Primeiro saiu o Kyrie Irving, depois saiu o Kevin Durant, e com isso veio um time completamente novo, né? E hoje a gente olha para o elenco que tinha no ano passado, ao começar a temporada, e vai reconhecer o Nick Claxton, sabe? Jogou o ano inteiro. Vai reconhecer o Ben Simmons, entrou e saiu da rotação algumas vezes, e vai reconhecer o Cam Thomas, que entrou, fez 40 pontos por jogo, depois saiu e virou jogador que não entra, né? De resto, Gibas, basicamente um time novo, né? Um elenco novo, um técnico novo, mas ao mesmo tempo não dá para dizer que é um time em reconstrução, porque para trocar pelo James Harden, que sequer já estava no elenco ano passado, o Brooklyn Nets teve que abrir mão de 4 escolhas futuras a partir de agora, né? Então, para pegar o James Harden, que sequer já estava no elenco ao começar a temporada ano passado, o Brooklyn Nets ficou devendo escolhas ao Houston Rockets, e essas escolhas começam a ficar mais pesadas, né? Começam a ser cobradas nessa temporada que vem, escolhas desprotegidas por 4 anos seguidos, tá, Gibas? Lógico, no meio de tudo tem pick swap, que o Houston tem direito, mas de maneira geral, picks desprotegidas por 4 anos. Então o Nets pode ter 4 escolhas seguida. As 4 vão para o Houston, né? Então não dá para pensar num time em rebuild, né? Em reconstrução. É um time que está em constante busca de sei lá o que, Guilherme. Em busca de vitórias, né? Roupas. Roupas também. Vender roupa e conquistar vitórias, né? Então, é um time que tenta reconstruir com... Sabe quando você tá montando um brinquedinho de Lego? Não sei se o Francisco já chegou na fase do Lego. Já chegou na fase do Lego? Ah, umas pecinhas, assim, né? Não é o Lego tradicional, mas ele faz umas pecinhas. Então... Começa a montar, né? Daqui a pouquinho ele vai ter a criatividade de começar a querer modificar, né? Ele não vai mais aceitar a sua torre, né? Ah, vamos fazer uma torre, sabe? Daqui a pouco ele vai dizer, não, peraí, né? Deixa eu decidir o que eu vou fazer. Ah, já tá fazendo isso, já tá, Boa, já tá mas nesse processo. Em você geral, não ele tem quer fazer um dinossauro, né? Boa. E aí, Givas, o que vai acontecer, né? Vai chegar a fase que ele vai estar fazendo um dinossauro, pterodáctilo, por exemplo, e vai pensar, poxa, é mais legal fazer um T-Rex, né? E aí vai mudar o projeto no meio. Só que ele não tá querendo desmontar todinho e começar de novo. Porque, Ele fica enfim, bem Guilherme, bravo. criança não tem todo o tempo livre do mundo não, né? Parece que tem, mas não tem. Vê quanto tempo você deixa ele solto, sem uma ordem, né? Sem, vem almoçar, venha tomar banho, venha no banheiro, venha trocar de roupa, venha pra escola. Então, assim, não tem, embora as pessoas achem que tem tempo limitado, não tem, né? Então, ele não vai querer desmontar o pterodáctilo inteiro, ele vai querer pegar e tirar algumas pecinhas ali e já querer montar outro tiranossauro. Será que ficaria tão bom quanto ele desmontar tudo e recomeçar de novo? Provavelmente não. Tem uma plena ciência que o Francisco vai ter muita habilidade aí para transformar um pterodáctilo num tiranossauro, mas se ele pudesse ter tempo de tirar todas as peças e projetar como será o seu tiranossauro, vai ficar ainda melhor, né? O Nets não vai se dar esse luxo, viu, Gibbs? O Nets não vai ter esse tempo de tirar todas as peças do seu pterodáctilo, vai ter que transformar o pterodáctilo em tiranossauro por 4 anos aí, pelo menos, né? E aí, Gibas, ficou um elenco que eu vou deixar você usar adjetivos para qualificar. Não vou ser eu aqui a meter adjetivos nesse momento, não. Vou começar. Eu não vou começar já com um adjetivo, Lucas, porque acho que pode ser um pouco pernicioso, sabe? Ok. Sendo já pernicioso um adjetivo, né? Mas enfim. Não, é pro elenco pernicioso, né? Seria Não. para estratégia de Pra começar com adjetivos. estratégia. Perfeito, perfeito. Então, Vai desmontando esse pterodáctilo aos poucos, Gibas. vou desmontar esse pterodáctilo aos poucos, começando pelas asas, né? Acho, Lucas, que é um elenco muito talentoso, mas falta um grande talento, sabe? É um time que tem talento por todos os lados, mas talentos para fazerem coisas específicas na NBA.
E acho que falta aquele tipo de talento que muda o time de nível. Então, nesse sentido, acho que o Brooklyn Nets é. Cara, ele na prática, ele na alegoria do Lego, ele é uma. Assim, ele é uma. Sabe aqueles Legos que vem com um adesivinho para você deixar mais bonito, tá? Ele tem a carcaça pronta, Sei. mas falta aquilo que dá sentido a tudo, assim, aquilo que explica, aquilo que estrutura, aquilo que lidera mesmo, sabe? Aquilo que guia o nosso olhar. Por que que eu vou assistir o Brooklyn Nets hoje? Por que que eu tenho medo de enfrentar o Brooklyn Nets numa série de playoffs? Não tem ninguém aqui que inspira isso, sabe? Inspira muito respeito esse time. Acho que tem dois dos nossos jogadores favoritos recentes aí do Phoenix Suns, Cam Johnson e o Mikal Bridges. Certamente são jogadores NBA de muita qualidade e que já pertenceram a time que fez final de NBA, desempenhando papel. Acho que o time tem ainda peças defensivas também de muita qualidade. O Dorian Finney-Smith é um ótimo defensor. Royce O'Neal é um ótimo defensor. Nick Claxton é um baita pivô defensivo. A parte disso, né? Você ainda consegue encontrar algumas peças que podem ainda dar algum salto, né? Eu não sei muito bem o que a gente pode esperar de alguns nomes, né? O Lonnie Walker acaba de fazer uma série de playoff bem carismática. O Ken Thomas, a gente é um pouco confuso com o Ken Thomas, né? Do que pode ser o Ken Thomas, porque no geral ele parece um pouco peladeirão, assim, mas ele tem ótimos momentos também. O Spencer Dinwiddie também é um pouco isso, sim. O Spencer Dinwiddie é um bom jogador para te ajudar de vez em quando, mas não é um cara com quem você quer apostar. E vai ficando curto, sabe, Lucas, o time. Então, tem uma super dúvida, a maior de todas, que é o que vai acontecer com o Ben Simmons. A gente vai tratar o Ben Simmons como um asset ou como um problema. E acho que tem os calouros, né? Um time que draftou, vai botar aí Noah Clonley para jogar. É um nome que a gente ouviu falar boas coisas no Será que vai último jogar, draft. velho? Vai pegar uma G-Leaguezinha? Ele é muito novo, né? Ele é 2004 ainda, mas assim, a expectativa é que ele seja um dos bons nomes desse time, né? Que faz algumas coisas que o time não tem. É um 4 dinâmico que eventualmente pode ajudar, né? Não chuta muito, mas é bem atlético. Enfim, Lucas, enfim. Acho que o Nets está menos para lá do que para cá, sabe? Acho que o time no Onde seria o pós. lá e o cá? Vamos posicionar, né? Ele tá menos pro futuro e assim, com um futuro organizado e mais para um ainda sou o rescaldo, sabe? O pouco que sobrou, sabe? Ainda acho que o time falta movimentos e acho que faltam muitos. E é uma ideia um pouco diferente da que a gente teve logo depois da troca do Suns, né? Logo depois da troca do Suns e do Mavs, a impressão que dava é que esse time tinha se enchido de talento. Assim, nossa, eles pegaram muito talento. Nossa, pagaram muito caro no Durant. Nossa, não é possível que eles tenham dado isso no Kyrie. E agora a gente olha para esse time e, ok, será que deram muito mesmo? Deram bons jogadores, pagaram o que tinha que pagar. Mas não arrumou a vida do Nets, pelo contrário, deu uma bela de uma desarrumada. Era um time bem competitivo, só que com outro tipo de problema. Agora é um time bem normal numa conferência que acho que tem bastante time à frente. Lucas, falta talento, falta super talento em todas as posições. E falta super talento jovem, especialmente. Agora, tem duas possibilidades aqui. Uma, Ben Simmons voltar a ser. Assim, não é um absurdo que o Ben Simmons volte a ser um jogador qualquer, parecido com o que ele já foi, antes de chegar ao Brooklyn. Não é absurdo. E ele sendo, acho que esse time muda de patamar. E tem um outro cenário que eu acho esse mais provável. Não precisa falar que é absurdo, é bem mais provável. O salto de qualidade do Mikal Bridges. A gente aqui no Café Belgrado tem muitas ações do Mikal Bridges, sempre gostou muito dele. E ele não tem decepcionado. O ano passado, desde que chegou ao Brooklyn, foram 27 jogos, 26 pontos por jogo nesses 27 jogos, com 34 minutos.
na média, é um jogador que está pronto para dar o salto, está pronto para se tornar uma espécie de estrela da NBA. Não tem o cacuete ainda, não é exatamente o jogador que se esperava que ele fosse, mas o cenário, o contexto, as armas que ele foi adquirindo ao longo da sua carreira e, sobretudo, Lucas, sobretudo, um sentimento de urgência que tem assim para o Nets olhar para a posição, para o time, quem que vai fazer os pontos? Quem que vai criar as situações de vantagem? Quem que vai definir quando a gente tiver em momentos mais difíceis? Bom, eu tenho um cara aqui que é gigantesco, tem 2 metros, mas o braço dele tem 2 metros e 15, sei lá. E, até mais, eu acho. Ele chuta muito bem, ele corre muito bem pela quadra e ele está desenvolvendo o seu jogo de um contra um, seu drible, né, seu handling, pelo que foi logo no começo que ele chegou na NBA, hoje está bem melhor. Então, assim, essas duas possibilidades de salto separadas, qualquer uma delas ajuda muito esse time. Elas juntas, meu Deus do céu, esse time vira um time bem, bem intrigante. Agora, existe um cenário que também não é desprezível e que talvez a odd seja até um pouco alta, até um pouco baixa, desculpa, de que nem o Ben Simmons volte a ser um jogador sequer parecido com o que ele foi antes de chegar ao Brooklyn. Isso é bem fácil de acontecer. E nem o Michael Bridges se torne esse jogador líder de fazer várias coisas. Ele vai se acomodando no que ele é. Eu acho difícil que isso aconteça, mas não estou descartando essa possibilidade. E aí, acho que o time do Brooklyn vai estar naqueles lençóis que ninguém quer estar, viu, Lucas? Aqueles lençóis cheios de ácaro, cheio de que qualquer pessoa que deite não precisa nem ter alergia, né? Já começa a espirrar. Estou um pouco preocupado com o Nets, Lucas. Estou um pouco preocupado porque é uma bela franquia para produzir roupas. O Lucas está um pouco confuso com esse bonde de referências e muita referência, muita reflexão, Gibbs. Tudo que você me falou me deixou pensando, se você pudesse escolher só um acompanhamento para o seu sono, né? Por exemplo, você vai ter um colchão, beleza. Se você pudesse escolher, você ia de travesseiro ideal ou de lençol ideal? Lençol, easy. Boa. Qualquer coisa você bota o travesseiro, você bota a mãozinha ali, velho. E se você escolher o lençol certo, você pega um lençol tão grande, né? Que você usa uma parte como travesseiro. Dá uma dobradinha, né? Você usa uma parte dele como travesseiro, ele vai ser grande o suficiente para te cobrir lá. Agora imagina, fácil, você pega só o travesseiro ótimo, pô, você vai deitar, fica pinicando o tempo todo, velho. Pô, horroroso. Pode ter o melhor travesseiro do mundo, um lençol ruim ferra tudo. É verdade. O travesseiro ele pode ser mediano. Não se fala como é o lençol da NASA, né? Pouca gente tem debatido isso aí. Talvez. Cara, se aparecer alguém nesse ramo. Se rolar uma tecnologia aí do lençol da NASA, talvez eu esteja adquirindo, viu, Gibas? Interessaria. Gibas, também me interesso muito pelo que o Brooklyn Nets fez, né? Porque o que o Brooklyn Nets fez nessa off-season pode dar uma ideia da direção de para onde ele vai. O Cassinho coloca a linha do Brooklyn Nets exatamente igual a do Toronto Raptors, exatamente igual a do Chicago Bulls, que a gente fez recentemente, né? 37 vitórias e meia. Foi assim que abriu. A do Raptors deu um escorregadinho para baixo, ficou em 36,5. E a do Bulls se manteve, né, em 37,5. O do Nets está lá também, 37 vitórias e meia. Ou seja, 38 você vai no over, 37 para baixo é o under. E o que o Nets fez, Guilherme? O Nets trouxe, além das trocas do ano passado, o Nets se mexeu, lógico, nessa off-season. Deixou sair Joey Harris, de maneira até bem em conta. Seth Curry também saiu, ou seja, 2 chutadores elite aqui, tá? Pat Mills, chutador elite do mundo FIBA, nem tanto nos últimos anos da NBA, mas ainda assim um veterano de espaçamento, que vai atrair marcações. Edmond Sumner, acho que as equipes da NBA meio que cansaram de esperar o Edmond Sumner, né, Gibas? Um salve aí pro Sumner. É um jogador aí que certamente vai fazer um belo papel na G-League nos próximos anos, ou vai parar no continente europeu. Yuta Watanabe foi pro Suns, hein? Watanabaço, craque de bola. David Duke Jr. também saiu, né? Optou por não ficar com esses. E trouxe, né, no chegadas e partidas, trouxe Dennis Smith Jr.,
ano interessante pelo Hornets. Cara, não tô pronto para dizer que ele não vai ser, de repente, titular por uma sequência longa de jogos, não, viu? Pode ser que aconteça. O Dariq Whitehead, escolha 20 do último draft, jogador que talvez não entre em quadra nesse ano, muito jovem, muito contundido, atleta de Duke, uma escolha de upside futuro. No Clowney veio logo na sequência, escolha 21. Se mostrou muito, muito cru na Summer League. Então, assim, talvez passe mais tempo em Long Island do que jogando, né? Do que em Brooklyn jogando pelo time da NBA. Pode passar mais tempo no time da G-League. Mas, assim, quando a gente for olhar o elenco, vai ver que tem espaço para ele. A partir do momento que ele se mostre um jogador confiável para o Jack Vaughn pôr em quadra, ele vai ter minuto, porque não tem tanta profundidade na posição. Esse aqui tá mainstream, viu, Gibas? Lonnie Walker, o quarto, depois daquele jogo que fechou, né, a temporada do Golden State Warriors, basicamente fechou a temporada do Golden State Warriors, aquela bela vitória comandada por Lonnie Walker, o quarto, ele ficou meio mainstream, né? Depois deu uma sumida grande nos playoffs, mas o Nets falou, poxa, dá para arriscar nele aqui. Ainda veio o Darius Bazley, tem perambulado aí, viu? Não conseguiu entrar num Suns que estava desesperado por jogadores. Trendon Watford, muita gente se surpreendeu quando o Blazers abriu mão do Trendon Watford. É jogador legítimo esse aqui, é jogador NBA mesmo. Gostei dessa adição do Nets. Jalen Wilson chegou para ocupar uma das vagas de two-way. Além disso, o time renovou com o Cam Johnson. Gibas, muito nome que o torcedor de NBA não tem obrigação de conhecer. Basicamente aqui, ele vai conhecer o Joe Harris, o Seth Curry, o Watanabe, esses saíram, né? E chegando o Lonnie Walker, deve ter ouvido falar do Dennis Smith Jr., mas num estilo assim, onde é que ele estava, hein? E aí chegaram algumas escolhas e tal. Não é uma aceleração, assim, né? Não é um time que foi em busca de ajuda imediata, não entrou na briga por P.J. Washington, não entrou na briga pelo Grant Williams, sabe? Pelo Dillon Brooks, ele não foi atrás dos free agents que necessariamente estavam buscando minutos de titular, né? Então o Nets fala mais ou menos assim, beleza, não tenho minhas picks, mas eu tenho o que eu preciso. Eu já tenho aqui o que eu acho que vai ser o meu time pelos próximos longos anos, né? E aí, Gibas, o que ele acha que é esse time pelos próximos longos anos rotaçãozinha, né? Spencer Dinwiddie, Mikal Bridges, Cam Johnson, Dorian Finney-Smith, Nick Claxton. Esses devem ser os 5 titulares, os 5 mais confiáveis para jogar o tempo todo. E outros nomes bem fortes que são, né, assim, nomes de fato de peso. Ben Simmons, Royce O'Neal vindo do banco, né, o Ben Simmons ao NBA há pouco tempo, que parece já uma era, e que disse recentemente, Gibas, acho que foi até ontem, que o Jack Vaughn prometeu para ele que ele vai ser armador nesse time, não vai jogar na 4. Lembra que teve uma entrevista no passado que o Jack Vaughn falou, pô, não tô botando o Ben Simmons porque eu não consigo botar ele de armador, porque eu não tenho chutadores na quadra inteira, não consigo botar ele de big, não consigo botar de lateral. Lembra desse lance? Lembro. Dessa vez parece que ele prometeu minutos de armador. Antes da gente aprofundar na rotação aqui, Gibas, é onde você quer ver o Ben Simmons voltando a ser um jogador com a bola na mão? Acho que esse é o Ben Simmons que eu conheço, né? Esse é o Ben Simmons que eu gosto, esse é o Ben Simmons que eu conheço. Você não conhece esse que poderia ser o Draymond Green, que você até me vendeu essa ideia, né? Não existiu. Foi uma grande fake news aí. Potencial existiu um monte de coisa, né? Mas assim, o Ben Simmons que eu conheço. Enquanto ele era um Ben Simmons válido, não foi tentado, né? Que ele jogasse com um potencial Draymond Green. Não. Só uma versão mequetrefe do Ben Simmons que apareceu, que não deu certo em quadra, que foi, vamos botar ele na 4 aqui, porque o Jack Vaughn estava desesperado que ele não funcionava em lugar nenhum. Questão. Okay. A versão mequetrefe do Ben Simmons é um jogador NBA? Aí que assim, tá, abstrai contrato, abstrai história. Chegou hoje no Nets,
um cara igual ao Ben Simmons. O nome dele não É. é Ben Simmons, o nome dele é Xavier. Certo. A pergunta, para poder eu ter uma noção melhor de como o Xavier se comporta. Ok. Esse Xavier, ele anda, se posta na quadra como se ele fosse um LeBron James? Cara, o Xavier não é a pessoa mais fácil do mundo. Ou o Mas ele. Xavier vai atrás de toda bola, se joga no chão, Não, ele não é fica... desses. Ele não é um hustle player, mas ele é um bom defensor. Ele é um Se bom o Xavier não defensor. for um hustle player, ele não vai ser NBA Kills, porque ele não mata a bola, ele Cara, não mas cria... ele tem 1 metro, ele tem 2,6 metros, é isso? É mais alto que o LeBron, né? É por Ele aí mesmo. tem 2 Assim, metros acho que e pararam de medir quando ele era 6'10", né? 2,8 tá aqui, 2,8. É. Tem 2,8, corre muito bem pela quadra, arma O muito Xavier bem. não vai ser... O Xavier chegou hoje na NBA, ele não vai ser um criador de vantagem, sabe? Ele não... O técnico não vai pegar a bola e falar, ó, Xavier, quer saber? Você vai ser meu Yannis aqui. O técnico não vai fazer essa, né? O técnico vai dizer... As médias dele, Ah, como Xavier, são 7 pontos, 6 assistências e 6 rebotes em 26 minutos. ok. Chutando Triple aqui. 6. Quase 6, né? É o número da besta, né, Guilherme? Não, não chuta. Ele não chuta. Assim, o número dele de chute não existe. Ele não chuta de 3 e de 2 ele faz bandeja. O resto não conta. Dá pro Xavier jogar, Gibas. Esse é meu ponto. Agora, Vamos lá. Você aceitou o Xavier como jogador. agora, eu vou o querer que o papel? Xavier seja o cara que mais corre em quadra, entendeu? Eu quero que o Xavier se mate em quadra. Não quero o Xavier dando trotinho, não quero o Xavier pensando, pô, que ele podia estar dominando essa bola mais, né? Não quero o Xavier se incomodando porque ele não é o centro das atenções. E o problema do Ben Simmons é que aparentemente ele curte ser o centro das atenções, né? Continua falando do Acho que ele tem Xavier. mais de um problema, o Ben Simmons. Acho que eu nunca pensei nele como um head case, assim, de... Vamos falar a verdade aqui, né? O Brooklyn Nets estava numa cultura horrorosa, né? Uma cultura... daquele time que todo mundo admirava, virou o time menos admirável da NBA, com todos os problemas que existem no mundo. E assim, aí tem todos os problemas possíveis, desde muito poder a superestrelas, a estrelas que dão muito trabalho, a técnicos que não são empoderados, a dirigentes que não garantem o técnico, mas garantem o próprio emprego. Isso, cara, o dirigente que fica e queima o técnico como esse, e vai trocando e vai queimando todos os técnicos que vão passando, e ele continua. Cara, se eu sou o técnico que entra nessa situação, eu não confio nesse dirigente, velho. Com todo o respeito que a gente tem o Sean Marks, porque ele faz o rapa, ele queimou o Kenny Atkinson, foi, né? Kenny Atkinson. Isso. Assim, ele atendeu, eu não sei se ele, a direção, enfim, a gente não sabe os meandros, mas enfim, ele como dirigente tirou o Kenny Atkinson no ponto mais forte do trabalho dele, no momento mais divertido, digamos assim, mais bem sucedido. Ele traz o Steve Nash, e foi uma vergonha a relação toda Steve Nash-Nets, com todo... A contratação veio por motivos errados e a demissão mais ainda. Por qualquer lado deu errado aí. E agora você olha para ele colocando um cara da casa, o Jack Vaughn, que a gente acha sempre elogiou muito, porque os momentos que ele apareceu, ele fez coisas legais na NBA, mas a impressão que dá é que tá tudo muito tranquilo pro Sean Marks, né? Porque o mundo acabou, a franquia se meteu num buraco, saiu daquele buraco. Agora, repito, a gente não sabe, né? Porque essa relação dele com o dono pode ter sido de muitas vezes falando assim, cara, isso aqui vai dar errado, não faz isso. Faz eu banco, se der errado, a gente faz outra coisa, e aí ele ficou. Esse tipo de coisa a gente não tem informação. De toda forma, ele sempre preferiu manter o cargo dele e tá lá posicionado até hoje. Lucas, dos times que fizeram um bando de doideira nos últimos anos, ele é o GM que ficou sem conquistar nada, né? Porque, por exemplo, a gente falou recentemente aqui do Masai, o Masai tá um desastre o Toronto Raptors, mas ele tem um título para segurar ele. E ele vem de uma trajetória muito bela e tem um título. O Sean Marks não tem nada. O Sean Marks tem um ótimo trabalho de possibilidade de reconstrução, e quando esse projeto estava chegando no seu topo, o time foi em outra direção, e agora o time é o destroço, né? O entulho, na verdade, do que sobrou disso tudo. No meio desse entulho pode ter coisa muito boa, mas
por hora, é um trabalho desastroso. Não diria que é entulho não, viu, Gibas? Eu diria que é um daqueles armários que tem nos programas de leilão dos Estados Unidos. Okay. Que você vai lá e você não consegue ver tudo que tem. Como é o nome daquele programa, Gibas? Trato Feito? Não é o Trato Feito. Trato Feito não é aquele que você vai direto na loja de penhor e o cara fala, onde saiu parece falso, o LeBron do futebol. Aquele outro que tem aquelas... o leilão de containers, você tá falando? Isso, leilão de container. Tem um nome, eu não sei o nome, mas eu sei qual que você tá falando. Que tem em várias cidades, né? E assim, Isso. Eu lembro de ter uma época que eu era bem viciadinho nisso aí. Eu tinha até meus favoritos, assim, né? Pô, de Nova York eu acho massa, né? Acho que era Los Angeles, não sei. Sei que tinha um que eu achava bem legal, porque eu conhecia os personagens, já os outros eu achava meio caído, que eu não conhecia. Então, assim, acho que tá mais pra esse tipo de Quem dá mais? Velharia. O nome do programa. Quem dá mais? Porra, quem dá mais podia ser programa, sei lá, do Celso Portiolli. O título em inglês é Storage Wars, né? Guerra de... Esse é o que tem em várias cidades Amazônia, diferentes? Cara, acho que é o mais famoso, né? É o mais famoso. Ok. Então, assim, por quê? Porque tem esses caras que são já reconhecidamente bons, por exemplo, Michael Bridges e Cam Johnson estavam na seleção americana. Era uma seleção americana que ficou em quarto no Mundial, beleza, mas, pô, estavam lá, né? Tem o Nick Claxton, que podia tranquilamente fazer elenco da seleção americana também. E, além disso, tem outras peças, por exemplo, como que chegou o Lonnie Walker, né? Ele pode dar um salto ainda, né? Pode se tornar um jogador mais presente, mais constante. O Cam Thomas, ele é um scorer em formação, né? Ele pode se tornar, assim, um cara bem perigoso do mundo da NBA. Tem algumas dessas apostas, tem as escolhas do Phoenix Suns, que são muitas, né? Tem a escolha do Dallas para chegar. Tem o Dorian Finney-Smith, que, poxa, ele em si já estava valendo escolha no passado, né, de primeira rodada. Então, assim, tem peças bem boas nesse elenco, né? E pode ser que, de fato, faça uma campanha melhor. E, lógico, tem o Ben Simmons, que é uma grande incógnita. Pode ser que faça uma campanha bem melhor do que se espera, viu, Gibas? Mas não é o que eu espero. O que eu espero é um Nets que tem dificuldades para criar suas vantagens, é um Nets que tem dificuldade ainda com alguns encaixes que não são tão encaixes. Por exemplo, eu não gosto do Spencer Dinwiddie como opção de criador primário. Não vou ser eu aqui que vou apostar no comeback do Ben Simmons. Se acontecer, eu vou ficar muito feliz, velho. Eu gostava muito do Ben Simmons e gosto sempre quanto melhor jogador, né, na NBA, acho melhor ainda. Quanto mais cara de altíssimo nível, melhor ainda. E quando é um cara meio bizarro de assistir, mais legal ainda, né? Cara meio bizarro de assistir é muito legal. É legal. Especialmente quando chega em playoff, que fica uma equipe tentando estressar a outra ao máximo, né? Levar os pontos de onde o seu adversário quebra, né? Ter um jogador como o Ben Simmons ou não em quadra impacta muito dos dois lados, né? Então, poxa, eu quero muito que o Ben Simmons volte a jogar, mas eu não vou ser aqui falar, vou no over porque eu curto o Ben Simmons, sabe? Que eu acho que o Ben Simmons vai jogar 65 jogos e acho que ele vai ser um grande defensor e acho que ele vai conseguir ficar em quadra e vai fazer o time jogar bem. Não creio, não vou ser eu, pode acontecer, vou ficar muito feliz se acontecer, mas não vou ser eu aqui a bancar, né, esse tipo de coisa, a influenciar um ouvinte que seja aí no over porque eu confio no Ben Simmons, né? Então, Gibas, tendo aqui a dizer, Cassinho, acho que você traçou uma linha muito alta para o Nets, viu? Porque pegando o que o Nets foi de fevereiro para frente, é um time de mais derrotas do que vitórias, e é um time com um aproveitamento que, extrapolando para uma temporada inteira, daria mais ou menos 35, 36 vitórias, viu, Gibas? E tô sentindo que tem um caminho bem, bem possível para isso, porque o Nets, mesmo nessas vitórias que teve na reta final da temporada passada, muitas delas vieram contra equipes que tinham meio que desistido do ano. Então, teve vitória, sei lá, contra um Houston, contra, sabe, times que, Pistons, que já estavam completamente fora de qualquer coisa e que perder era legal para eles. Então, até dá para descartar alguma dessas vitórias da reta final do Nets,
teve período bem ruim ali entre fevereiro e março. Acho que a gente vai ver mais desse período ruim durante a temporada do Nets. Acho que eles fazem bem se conseguirem algum tipo de compensação por jogadores bons que tem lá, antes que a temporada comece a ir por um caminho meio esquisito. Mas lógico, né? Quem tá ali, você pega esse elenco, né? Que tem essa rotação, que eu já falei aqui dos 5 que eu acho mais confiáveis, né? Spencer Dinwiddie, Michael Bridges, Cam Johnson, Dorian Finney-Smith e Nick Claxton, para você colocar esses caras começando mais de 60 jogos na temporada, 65. Além disso, você tem bons jogadores ali no elenco, né, Gibas? Quer falar da rotação do Nets? Vamos tentar montar um time, então, certinho, assim? Com ou sem Ben Simmons, Lucas? Vamos de Ben Simmons. Tá, então é Ben Simmons. Ben Simmons... Dinwiddie vindo do banco, você acha? Pô. Então, o Ben Simmons e 3 grandes, né? Grandes para 2, né? Michael Bridges, Cam Johnson e Dorian Finney-Smith são bem grandes para 2, né? Acho que Dorian Finney-Smith, isso, e um pivô, Nick Claxton. Pô, é um time bem legal defensivamente, né? Assim, troca time... com todo mundo. Esse aí literalmente troca todos os atletas. Agora, é um time ruim de chute, né? É um time que tem 2 especialistas de chute. O Dorian Finney-Smith paradinho tem alguma coisa, mas também não é. O Dorian Finney-Smith, você chama de especialista? Então, isso que eu falei, paradinho ele tem alguma coisa. Então não é 3, né? São 2 especialistas. Michael e Ken Johnson, não? Ok. Não gostamos do Michael? Gosto, mas assim, eu não vejo o Michael como um especialista para 3 pontos, sabe? Ok, me acostumei ele é a vê-lo. 37 de carreira. 37 é bom, alto volume. 37 é bom, mas só que ele vai. Eu tendo a achar que ele é bem melhor quando ele recebe com muito espaço. Não, quando tem o Devin Booker criando para ele, um Chris Paul, sabe? Ele sendo o criador primário, que eu acho que ele seria nesse time com o Ben Simmons, ou mesmo o Ben Simmons sendo o criador primário, não vai fazer o homem do Michael Bridges sair dele, né? Então, não acho que ele vai ser esse cara que precisa do mínimo espaço para matar. Mas ele é, assim, um bom arremessador. Assim, Lucas, se o Ben Simmons estiver em quadra e ele não estiver com a bola, ele não é um fator, né? Então isso ferra muito a defesa. Desculpa, isso ajuda muito a defesa, né? Ferra muito. Especialmente se o Big não abre, né? Se o Big abre, ele pode ficar ali no dunker spot, né? Mas se o Big não abre, como é o caso do Nick Claxton, não dá, né? O Nick Claxton não tem chute nenhum, ele sequer tenta. Então, assim, 2 jogadores que não chutam na mesma rotação é bem difícil já. Mas o Ben Simmons, de alguma maneira, com a bola, jogando com outro que não chuta, acho que dá uma dinâmica, assim. Mas, sim, já é um problema gritante. Agora, na rotação, a coisa vai caindo bem, né? A gente tem um Dennis Smith Jr., Dinwiddie, e aí, cara, Royce O'Neal, Royce O'Neal. Né? Royce O'Neal, acho que ele vai ser um small ball 5, velho. O Lucas, não vai dar pro Ben Simmons começar, tô pensando aqui. Porque... já deu ruim? Cara, acho que o ideal é meter já um Lonnie Walker, de repente, um Dennis Smith, e deixar a bola na mão do Michael. Porque aí você, de alguma maneira, tem chutador, um segundo ball handler, ou até eventualmente sabe que não vai rolar, velho. Se não for o Ben Simmons, vai ser o Spencer Dinwiddie, e ele vai ficar com a bola. É um desastre, né? Mas enfim, eu acho que o Ben Simmons tem que estar com pelo menos 5, outros 4 chutadores, assim. E acho que essa solução vai passar um pouco por o que eles vão fazer com a posição 5 quando o Ben Simmons estiver em quadra, né? Cara, ofensivamente é um time estranhinho, né? É bem estranhinho. É um time que trava, sabe, Lucas? Um time que trava. Quando defende e correr, vai fazer muito ponto, mas não vai ter run muito longa, porque não dá para jogar com um volume de 3 pontos com um time que não chuta como esse. Poucos especialistas, né? E os bigs são totalmente fechados, né? São caras que jogam lá dentro. Assim. Eu acho que vai ter um time que vai ser um time que vai jogar muito com small ball. Acho que a gente vai ver Royce O'Neal, lembra ele jogando, marcando Embiid nos playoffs? Foi legal. Eu acho que eles vão ter que experimentar isso, né? Porque de alguma forma ele tem algum arremesso, né? Ele vai espaçar. Pô, mas tem 1,98m, sei lá. Mas é porque os outros todos... 1,93m. Os outros todos têm tamanho, né?
E o Harry Giles, a gente soltou a mão dele? Porque ele então, o Harry Giles acabou de assinar, né, com o Nets. O Harry Giles acabou, o Nets falou, poxa, vamos tentar esses caras de baixo risco, né? Baixo risco e, quem sabe, um alto retorno, né? E o Harry Giles foi isso durante a carreira dele, né? Um cara de alto risco desde o draft, porque ele já chega com pouca chance de jogar nos seus primeiros anos, pouca chance real de entrar em quadra mesmo nos seus primeiros anos, né? Machucado. Mas como ele era visto como potencial primeira escolha, ainda assim foi escolha de primeira rodada. De vez em quando o time aposta nele, mas jogou pouco, né? Até hoje na NBA. E mesmo o espaçamento que ele proporciona, Gibas, não chega a ser, não dá para chamar muito de espaçamento, né? Não, é tudo muito hipotético, né? Então, assim, é um cara que não sei que tipo se ele vai pegar time, entendeu? Eu não sei que tipo de expectativa dá para criar no Harry Giles nesse cenário, né? Ele tá no contrato de Exhibit 10 com o Brooklyn Nets, que é um contrato basicamente de training camp, né? E aí pode ser convertido num contrato regular, caso aprove, tendo a achar que é bem difícil, viu, Guilherme? Mas mostra que eles estão buscando alternativas ali para a posição, né? Isso pode ser uma cara aí, não deu muito certo com o Noah Clowney, talvez ele precise ficar muito tempo mesmo na G-League, ou pode ser simplesmente querendo reforçar a posição ali por ali, né? Eu gosto do que o Trendon Watford pode oferecer, viu, Gibas? Acho que ele é um cara bem legal de se ter no elenco. Vamos ver se ele consegue pegar a rotação, né? Assim, eu sinto que o Nets vai trazer algum nome que as pessoas não estão esperando, né? As pessoas não estão assim confiantes nesse momento, como não é aquela rotação fechada. Eu acho que o Nets é um time que vai dar, de alguma forma, espaço para todos esses, né? Para um Cam Thomas, para um Lonnie Walker, para um cara como o Trendon Watford, né? Para um cara que chegue e fala, pô, vou assumir aqui, vou tomar essa posição para mim, não titular, mas eu vou tomar aqui 20 minutos para mim, tá? E Gibas, pode ser o Trendon Watford, viu? Gosto da ideia. Caramba, velho. Você não curte o Trendon Watford? Não tem nada contra, né? Você poderia ter falado do Day'Ron Sharp, porque o Day'Ron Sharp, pelo menos... Eu considero que ele já tá na rotação do Day'Ron Sharp, já tô contando com ele ali. Sabe que ele teve no Brasil e viralizou aí, porque ele tava numa... Jogou peladinha. Isso, uma quadra pública, e o pessoal, tem um jogador NBA numa quadra pública, e honestamente, assim, não identifiquei logo de cara, hein? Não identifiquei logo de cara. Curiosamente, Lucas, ele tem números de 54% de chutador de 3 pontos. Não chutou nada. Não tentou, né? Acho que ele deve ter matado uma, né? Tem que 0.2. Deixa eu ver se eu tenho o total. Cara, até que tentou, viu? 8 de 18. Solta o homem, gente. Deixa esse homem chutar, pelo 18 amor de em 48 jogos, né? Isso. Tem que... 8 de 18. Fiquei, cara, vou meter essa aqui, hein? Day'Ron Sharp, então. Cada um de nós temos um. Cada bolinha dele que cair e falar, porra, não vou chutar mais pra não zoar a minha média, velho. É isso que quebra, né, cara? Hipoteticamente é uma possibilidade maravilhosa. Lucas, antes de seguir, eu queria convidar as pessoas a apoiarem o Café Belgrado. O Café Belgrado é um projeto de mídia independente que faz coisas como, por exemplo, o vídeo que a gente acabou de subir lá no nosso YouTube, um vídeo contando como foi o dia 1 da Copa do Mundo de Basquete de Clubes, né? Copa do Mundo de Clubes Intercontinental FIBA, o Mundial de Basquete, Mundial de Clube de Basquete, estou gaguejando para falar esse nome. O Franca é o representante brasileiro, o representante sul-americano na competição, atual campeão continental. O Franca não jogou no primeiro dia, está esperando para jogar amanhã às 4 da manhã, mas isso não inviabiliza o Belgradão de lançar um videozinho falando do dia 1 da competição, já está disponível. Sim, fazemos conteúdo FIBA também, vocês sabem disso, fazemos também muito conteúdo NBA, como vamos fazer hoje à noite, lá numa live no YouTube, e a parte, esses conteúdos de audiovisual, que não são nosso carro-chefe, né? Assim, são produtos, vamos chamar desse nome, que estamos tentando consolidar, tentando encontrar maneiras de viabilizar financeiramente. O que nós fazemos mesmo são muitos e muitos e muitos podcasts
E ser produtor de conteúdo, ser produtor de podcast, e acho que tem que falar hoje em dia, embora pareça redundante, podcast de áudio, né? Nesse mar de podcast, nesse mar de conteúdo que se produz no Brasil, não é fácil, mas estamos na luta, estamos aí criando maneiras de sobreviver. Para conseguir, precisamos desenvolver o nosso plano de financiamento coletivo. A gente quer, na verdade não é o que a gente quer, é a única maneira possível. O Café Belgrado já tentou de tudo. E eu sei que você está pensando, ei, mas de repente vocês captarem patrocínio, levar para mais. Cara, acredite, são 7 anos de nãos. E todos os tipos de nãos que vocês podem imaginar. Todos os tipos. Assim, vocês não têm ideia. De verdade, vocês não têm ideia. Então, onde foi o único caminho que a gente encontrou? Claro, a KTO, que está com a gente desde 2019, um dos motivos da gente continuar existindo, e, fundamentalmente, a ampla base de apoiadores que a gente conquistou. Uma ampla base de ouvintes. E, cara, a média dos nossos ouvintes que nos apoia é muito maior do que a média normal. Já estudei isso, já li por aí. A nossa base é muito fiel. É muito, muito... Assim, Mais sem que o nem Chico palavras. Acho que dá para dizer que sim. Assim, é muito, muito parceira nossa. Assim. Se não fosse isso, o Café Belgrado... Isso dá para dizer, sem brincadeira. Se a nossa base de ouvintes não fosse tão acima da média, com comprometimento com o trabalho nosso, a gente tinha acabado já faz uns 2, 3 anos. De verdade, porque a média de relação ouvinte-apoio, cara, em geral, é uma porcentagem abaixo da nossa. A nossa está acima, mas ainda assim... Não é fácil manter esse projeto, não, assim, a continuidade está sempre em risco, porque vocês sabem, nós somos um canal pequeno. Nesse mar de conteúdo que tem por aí, quem se monetiza, quem consegue acordos publicitários, quem consegue que as agências chamem para conversar, quem consegue monetizar pelas plataformas de vídeo e as outras, enfim, são as gigantescas, são os projetos que têm centenas de milhares de ouvintes. Não é o nosso caso. Nós temos uma base legal, mas que só é possível viver disso se essa base disser, continua fazendo, deixa com a gente. Eu sei que o mercado olha para vocês e fala, deixa para lá esses idosos aí, hein? Mas nós estamos aqui, nós estamos segurando a onda de vocês. Então, vocês que estão ouvindo isso, que já são apoiadores, saibam que assim, vocês são fundamentais para a existência disso aqui. Sem vocês não seria possível. Se você está ouvindo e ainda não é, nós oferecemos em troca não só a existência do Café Belgrado, mas também motivos racionais para que você tome essa decisão, né? Toma lá a decisão. Qual é, né, o motivo mais racional possível? Cara, muito simples. Você tem acesso a horas e horas do que a gente sabe fazer, que é podcast, horas e horas de conteúdo exclusivo de podcast, só para quem apoia o Café Belgrado, no cafébelgrado.com.br. Você digita isso, você vai para dentro da Aurelo, que é um aplicativo de podcasts que estrutura comunidades de podcasts que também, assim como o Belgradão, estão tentando aí sobreviver no meio. É muito fácil, com R$12 você desbloqueia todos os nossos podcasts especiais para apoiadores, e são centenas de podcasts dos mais variados temas. Entra aí que você vai ver, cafébelgrado.com.br, vai lá em listas ou playlists, depende de como é que tiver o seu navegador, e veja lá a ampla gama de conteúdos que você vai ter acesso. A partir de R$23 você desbloqueia esse conteúdo e ainda vem para o nosso grupo no Telegram. Lucas, recentemente fizemos um podcast que não tínhamos nenhum apoiador. Foi a nossa realidade mudou? Gibas! A vida é uma constante metamorfose, né? Metamorfose ambulante, eu diria, viu? E apareceu, viu, Gibas? Apareceram apoiadores. Essa expressão em algum lugar, Lucas. Apareceram apoiadores? Metamorfose ambulante. Boa. Aparecer apoiadores tá mais difícil. Gibas, Fernando Neco, hein? Voltou a apoiar o Belgradão, provavelmente. Neco! Se deixou emocionar, né? Pelas palavras desesperadas do Belgradão. Chegou apoiando o Café Belgrado de Giannis. Um salve, Neco, sempre voltando pra gente. O João Francisco apoiando na faixa de R$12. Um salve, João Francisco. Muito obrigado pelo seu apoio. A melhor ação de um Chico do dia? Acho que sim, Gibas, porque o seu Chico, né, seu filho Chico, ter transformado o pterodáctilo num tiranossauro, não monetizou nada pra gente. Você podia ter filmado e botado.
de repente nas redes sociais do Café Belgrado, né? O que o meu Chico desmonetiza é Certamente, brincadeira. certamente nos renderia algum seguidor, né? Aliás, temos muita criança para não estar explorando, né, Guilherme? Temos que repensar nosso modelo. E o Rodrigo Barbosa, apoiador Adam Sandler, né? Todo mês aparece aquele como novo apoiador, mas ele é um apoiador de sempre, viu? Então, muito obrigado também você que está sempre com a gente. Valeu, Rodrigo Barbosa. Precisamos de mais apoios, precisamos de mais do seu apoio, né? E precisamos de mais apoios também no plural. Muito obrigado a todos que chegam com o Café Belgrado. Gibas, conseguiu se decidir? Brooklyn Nets over ou under? Under, vou de under. É um time cheio de problemas, um ataque que vai travar muito, independente assim de que as coisas deem certo, que a gente mencionou aqui. Acho que tem muita coisa que trava ataque. Agora acho que é uma defesa bem interessante, viu? Acho que eles vão vencer um bom número de jogos. Mas talvez o Nets precise se movimentar e eventualmente ir em alguma direção que deixe o time bastante frágil. Então acho um time bem frágil, sabe? Não parece um time pronto para a temporada. Pergunta. Ah. Over-under de 1,5 trocas do Brooklyn na temporada. Vai ter troca. Vai ter troca. É um elenco ainda imperfeito, 1,5. né? Por isso que eu botei 1,5. Mais de uma troca vai ter. Assim, se for troca envolvendo 2 jogadores, uma troca só, não conta daí? Não. Tá, então. Não vou pegar essa bet, mas eu vou dizer o seguinte: acho que esse elenco vai trocar mais de 2 jogadores. Então, 3 ou mais jogadores que a gente falou aqui não vão terminar essa temporada no Nets. Ok. Se surpreenderia se o time buscasse uma estrela consolidada? Não me surpreenderia. É um time de Nova York, é um time que acabou de lidar com estrelas. Agora, eles vão pesquisar bastante, né? O que é essa estrela. Eles não vão entrar na do Lila. Eles não são o clube misterioso atrás do Lila, porque eles acabaram de Cara, comer teve uma mensagem que a gente recebeu no Twitter do Café Belgrado, que a gente postou, né? O Lila falando sobre o time misterioso. E, quer dizer, o boato do time misterioso atrás do Lila, e teve uma perguntinha que era: chega no Lila e pergunta, $10 ou time misterioso, né? Que é a grande pergunta do momento, né? Presentinho misterioso. Talvez o Café Belgrado tenha que lançar algum tipo de presentinho misterioso, viu, Gibas? Seguinte, mais um, hein? Se surpreenderia se o Michael Bridges fosse trocado? bastante. Ok. Me surpreenderia, sim. Pergunta mais uma vez. Quantos jogadores você acha, não precisa pensar agora, tá? Assim, esse. Quantos jogadores você acha que você escolheria antes do Michael Bridges para formar um time na NBA hoje? 30? Sim. Mais de 30 ou mais? 30 ou mais. Adoro o Quantos? Mikkel, mas 30 ou mais, poxa. Ok. Então, você tá claramente no under, também tô no under, viu, Gibas? Acho que é uma equipe bem candidata. Acho que é uma equipe que pode, inclusive, buscar troca com o Houston Rockets. Por que não, né? O Houston Rockets, ele perdeu um jogador que considerava importante no elenco, né? O Kevin Porter Jr. É um time que tem as escolhas do Nets, então pode dizer assim, Nets, eu te dou o teu direito de tancar, velho. Me dá esse Dorian Finney-Smith aí, sabe? E é um time que, poxa, ele mesmo tá empolgadão para fazer playoff, né? Para dar um passo além, né? Então, não vejo como uma coisa muito difícil de acontecer, não. Uma troca entre Brooklyn Nets e Houston Rockets. Eu acho que pode ser o mel e a cabaça se juntando, viu, Gibas? Chegou a hora, né? Peça de entretenimento brasileira em relação ao Houston Rockets, ou ao Brooklyn Nets. Gibas, confesso que não me preparei hoje, né? Vim aqui de peito aberto, vim Aderiu aqui de... a esse Gibbon? Não, até alguns dias eu não penso, né? Alguns dias eu vou caminhar e fico pensando nisso, né? Hoje eu não tava focado nisso, tava com outros pensamentos, né? Hoje tem live, por exemplo, né? Então eu tava pensando muito em outras coisas. Mas quando você falava assim, né? E eu também refletia sobre o Brooklyn Nets, me parece assim, é bom, tem talento, mas não é tão bom quanto outros. Uhum. E me veio na mente, assim, de cara metade. Nos anos 90. Ok. Pagode cara metade. Boa. É bom,
Tem um Vavá. Bom, tem o Vavá. Mário Se o Vavá Alexandre sair, tem um namorava o gêmeo, Vavá, né? lembra? Lembro, pô. Se sair o Vavá, tem um gêmeo, como eles botaram, né? Botaram o gêmeo Márcio. Mas, poxa, você compara com só pra contrariar? Não, peraí, pô, peraí. É outra Você não. liga. É G-League. Perto do Isso. só pra contrariar, né? Então, assim, tem muita gente melhor, né? Até assim, você pode tentar pensar, ele tá na faixa ali do arte popular, do Catinguelê. Pode ser, mas Não, ainda tá tá abaixo deles, sim, né? não, assim, Então, assim, tem Sorriso Maroto, Negritude Júnior, Raça Negra, Exaltação. Pô, tem muita gente top ali. Pichote, né? Fundo de Quintal, Travesso, Soueto. Porra, é difícil pro cara metade, velho. É difícil, mas não quer dizer que ele não pode meter emplacar um hit, né? cara, eu gostei bastante da sua reflexão. Fiquei até um pouco invejado de não ter pensado algo nessa Sim. linha, assim, né? Porque é um pouco isso, né? Tem muita coisa legal, mas quando se reúne, vamos dizer assim, quando você pensa no produto bem acabado, não funciona Sei. tão bem, né? Eu tenho pensado em coisas nesse sentido, né? E aí, Lucas, acho que a gente Gibas, tem. posso trazer, antes de você trazer, porque certamente vai mudar completamente o foco do nosso Por ouvinte para favor, por pensar favor. em nova peça de entretenimento. Você quer saber a última vez que eu ouvi falar dos gêmeos do cara metade, do Vavá e do Márcio? Eu achei que eram os dos gêmeos lá do O positivo. Quero saber, pô. Quero saber, certamente. Recentemente, assim, 2018, né? Então, quando você pensa em cara metade, é recentemente, né? Faz muito tempo que tá fora tá fora do foco, digamos assim. Eles foram fazer um show em Caruaru, Guibas, a terra simplesmente do maior São João do mundo, ou Ok. top 2 do mundo, né? A gente fecha um pouquinho mais com Campina Grande porque, enfim, Tem mais sede, né? pagaram para nos levar para Campina Grande, né? Nos deram passagem e hospedagem em Campina Grande, então sempre será, né, o forró número 1 pra gente, né? E o São João número 1, além da Juliette, né? Mas lá em Caruaru, Gibas, Vavá e Márcio iam fazendo um show no Boteco dos Primos. E o que aconteceu? Eles começaram, um deles, né, começou a sinalizar para o ponto de ouvido, reclamar do equipamento, dizer que estava muito ruim. E aí o dono da casa interrompeu o show, pegou um microfone, mandou eles embora, dizendo que eles estavam embriagados, Guilherme. Que E ele isso, fala, vovó? não sei se foi o É Vavá, uma foi acusação, né? É uma a acusação acusação. que os dois estavam embriagados. E ele disse assim, todas as bandas tocaram com o mesmo som da casa de hoje. Os caras já não têm mais voz e colocamos o som no talo, por isso que tá apitando o som. Agora, esses caras chapados em cima do palco, que chegaram com hora de atraso, vêm humilhar minha casa? Não, humilha não. Desce do palco, por favor, a casa é minha e eu peço para vocês se retirarem. Quem quiser, consegue inclusive achar o vídeo na internet, viu? Então, dias mais difíceis podem vir pro Brooklyn Nets, viu, Gui? Se seguirem mesmo aí os rumos do cara metade. Lucas, eu pensei em outra direção um pouco, e eu Em não outra quero aqui. direção é o nome de uma peça de entretenimento do Brasil, né? Sobre nova direção, né? Não, Ah, desculpa. mas tudo bem. Perdão, Porque pensei. eu pensei assim em projetos, como ficam os projetos depois que saem suas grandes estrelas, né? E Hum, aí é um pouco de saída de estrela, é um pouco de contexto, mas não foi possível não pensar em video show, Lucas. Aquele grande e... programa que a nossa juventude se acostumou a ver depois do almoço na Globo, depois do Jornal Hoje. Talvez as novas gerações não saibam, né? Mas o video show era uma espécie de fofocalizando sem fofoca, né? Era um programa que vinha depois. focado na Globo. Sim, e não tinha fofoca, assim, não tinha tipo baixaria, o que Não. aconteceu. Não, era basicamente assim, entrevista com Era um um grande PR da artista. Globo. Mostrava a casa do artista e fazia lá bastidor de novela. Ah, o que aconteceu hoje? Os erros, cara, os erros eram Erros de hilários. gravação. Pô, era um programaço. Vamos falar a verdade aqui, um programaço. E que tinha como grande centro das atenções Miguel Falabella, né? Miguel Né? Falabella, cara, não sei nem como qualificar Miguel Falabella, mas assim, um brilhantismo na apresentação. Depois teve
Cissa Guimarães, que foi muito bem também, sabe? Só que aí, Lucas, a coisa foi indo para um caminho meio exótico. Assim, queria até lembrar do Miguel Falabella que ele fazia aquele movimento, né, com a mãozinha. Eu tô fazendo aqui agora, as pessoas não Sim, estão vendo. Ele juntava as mãos, fosse fazer uma oração, falava uma palavra que não era cristã exatamente, mas era de boa-aventurança do mundo, de uma. sim. Normalmente um microtexto de Pedro Bial dando tchau pra alguém no Big Brother, ele Era mandava Pedro esse. Bial, isso, mas era um Pedro Bial mais existencialista, eu acho, assim, Isso. né? O Pedro Bial ele tinha muito trocadilho. É, Assim, o Pedro Bial, depois de passar uma semana fazendo yoga, era mais ou menos isso, boa. beleza? E proibido de fazer trocadilho. E era isso, e no meio disso, né, ele fazia aquele sinal, assim, e a luz apagava e tal. Apagava. Era tipo uma mensagem para você ir pro Vale a Pena Ver de novo, né? Cara, quem não passou a infância e a juventude curtindo um video show, não entende, assim, fala-se pouco, né, sobre a decadência do glamour global, como que o video show segurou essas pontas, né, com muita força, com A muito abertura era vigor, do Michael Jackson do video show, né? e de repente você vai para o mundo das celebridades, aí as outras televisões começam a falar da Globo, né? Não é uma coisa comum isso, né? A outra TV falando, hoje na novela vai acontecer isso, tá? Essa coisa que veio com o tempo, né? E depois Foi tenso isso aí. foi um movimento complexo, né? E aí no pacote, né? Depois no E Miguel sem falar, Falabella. Gibas, perdão, né? O video show, ele era pra muita criança como eu, né? Eu não podia assistir novela, né? Sequer novela das 6. Mas o video show não estava exatamente na lista das minhas proibições. Então, muitas vezes eu via o video show e aí ficava sabendo de tudo das novelas, né? Era a maneira que eu tinha Isso. aí de me manter nesse. Eu lia muitas vezes no jornal, vinha tudo que ia acontecer na novela, né? Vinha aquela resenha em um parágrafo. Vi, E resumindo. aí, para ver as imagens, eu tinha um vídeo showzinho para me apoiar, né? Então, não chegava no outro dia na escola sem ter assunto, sabe? Pelo menos tinha algum assunto. É isso. Então, assim, era o melhor programa do mundo? Não era, mas tinha uma estrela ali que dava o seu Sim. jeito, tinha bons outros estrelas, né? E aí, Lucas, a coisa foi assim, chegou um momento em que eles tiveram que começar a colocar, né? Depois da Cissa ainda, eu gostava bastante da Cissa, né? Mas aí, no caminho disso, teve um período longo com o André Marques, né? Pô, a gente quer o Mocotó mesmo, como o cara que organiza a TV brasileira, assim, a cultura nacional como um todo? A gente vai acreditar no Mocotó como essa figura para substituir o Miguel Falabella? Quem que teve essa ideia? Quem que teve essa ideia? Olhou para o Mocotó e falou: ele vai ser o meu Michael Bridges aqui, né? Vai ser o cara que vai ser a transição para virar um cara que lê um texto de yoga no final. Não é, claramente não deu certo. Não. E aí Aliás, você 3 tem. tentativas da Globo, assim, polêmicas, né? Tudo tem a ver com Malhação. Mocotó, Bruno de Luca e Cabeção, né? E pensar que esse nem foi o pior legado da Malhação, como recentemente cargos públicos nos fizeram perceber, né? E Lucas, muito Ana Furtado, né? Que a Ana Furtado ela era meio que reserva, né? De todos os apresentadores, então ela apresentou muito também. Acho que ela seria o Dorian Finney-Smith do video show, sabe? Assim, você fala, pô, ela serve para tudo, faz tudo, olha aí, ó. Defende muito bem a existência do programa, porque alguém pode ficar doente, ela tá sempre lá, mas, cara, de repente você tava lá, né? E assim, aí teve aquelas tentativas mais desesperadas, né? Mais Guilherme, uma vou vez, falar aqui, Ana Otaviano Furtado não dá, Costa. velho. Ana Furtado não dá. Eu não queria chegar a dizer isso, mas tá ok. Eu quero chegar a dizer isso. Tá. E aí a coisa foi assim, até com alguns talentos passaram por ali, né? Otaviano Costa. Não, Otaviano Costa de novo eu não quero falar, Ok. né? Vai falar que o Zeca Rolou Camargo. o Zeca Camargo, né? A tentativa É, de Miguel Falabellizar. Mas, pô, o foi Zeca Camargo isso. perdeu muito depois do Fantástico, todo o carisma, assim, né? Foi. Mônica Iose, pô, ela era muito legal no CQC, porque, enfim, né? Ser legal no CQC não é muito difícil você ser a pessoa mais legal do CQC. E aí a coisa foi indo. O que tiveram que fazer, Lucas? Acabaram com o video show, né? Acabaram com o video show, cara. Então, meteram a Angélica fazendo um videogame, né? Parece que era isso. Eu lembro dessa época ainda. Lembra que Não dá. pegava ainda como Não se fosse dá. vídeo show, mas transformava num jogo entre os artistas, assim, né? Então, complexo, viu, Gibas? Realmente complexo. Você tá achando que vai acabar o Brooklyn Nets, então? É meu medo, né? É meu medo. Assim, é melhor que acabe antes de chegar ao que aconteceu na reta final do video show. Que aí a coisa foi para um caminho que, pô, ninguém quer
quer falar a respeito, né? Então, não acho que vai acabar, mas acho que esse projetinho aí ele precisa dar uma repaginada, precisa ir em outra direção. Acho que é um time muito legal, como era o Video Show, para ser deixado assim, à deriva, né? Há uma ideia de que, bom, eu tenho muitas peças, eu tenho um técnico que eu confio, eu tenho um GM que é antigo aqui, já fez isso. Eu preciso se mover, Lucas, senão pode ser um time que não é ruim o suficiente para ter uma escolha super alta, mas que também não tem peça suficiente para ser relevante, né? E é um grande golpe na ideia do Brooklyn Nets de ser o grande time de Nova York, né? Porque era muito fácil ser o grande time de Nova York enquanto o Knicks estivesse naquela draga e o Knicks nem precisou melhorar tanto. E o Nets com todas as estrelas do mundo, pô, o time chegou a ter Kyrie, Harden e Durant. E, velho, o Knicks continua sendo o grande time de Nova York, sabe? Não era para ter acontecido isso. Então, coisas graves aconteceram para que isso não caminhasse. O Nets precisa sentar, viu, Lucas? O Nets precisa dar uma sentada para reflexão. Boa. Gibas, destaque final vai hoje para o Giannis, o grupo institucional de apoio negando o nosso inimigo o sono. Antes, Guilherme, de dormir, na noite de ontem, coloquei lá um aperitivo, viu? Minha irmã participando, né, do programa da Fátima, como falei que aconteceu aqui, tinha gente duvidando da realidade desse fato, e botei também um print, né, de uma participação de Isis Valverde, aí a grande rival da minha irmã, dá pra dizer, desse embate, né, grande duelista, vamos botar dessa maneira, não chega a ser rival e também não tô aqui proporcionando rivalidade feminina, né, mas uma duelista ali daquele dia, Isis Valverde, e ficou bem claro que minha irmã superou Isis Valverde, viu, Gibas? Um salve a todos que estão lá no Giannis, o grupo do Telegram do Café Belgrado. Para entrar é muito fácil, você vai em cafébelgrado.com.br e faz o quê? Apoia qualquer plano menos o básico, né? Se você for qualquer plano acima do básico, você apoia o Café Belgrado de maneira insider, né? Que você recebe todo o conteúdo de áudio e vem também para o Giannis, que é esse grupo do Telegram do Belgradão, traz você para as nossas vidas. Tem o apoio de 23, que é o apoio clássico do Giannis, e tem outros apoios extremamente aesthetics, que quando chegam, deixa a gente assim muito extasiado, muito feliz, muito efusivo. Se você pode trazer um pouco de efusividade, pense aí em traga uma efusividade para o Belgradão. Gibas, tem destaque final? O meu destaque final, Lucas, é sublinhar que nessa madrugada, 4 da manhã, teremos Franca na Copa do Mundo de Basquete, hein? O Franca é Brasil, Franca e Awali, time egípcio que venceu o jogo, então é final. Franca tem que vencer para garantir vaga, para garantir a chance ainda de disputar a final, precisa vencer, se perder tá fora, o Awali avança para a final, mas se vencer ainda tem que vencer mais um jogo, que é o time da G-League Ignite. Às 4 da manhã, vou estar lá de pezinho, hein? Quer dizer, vou estar sentado, né? Porque é muito cedo. Mas vou estar lá para curtir o nosso Franca e provavelmente mais conteúdos aí ao longo da semana no Café Belgrado. Café Belgrado é um projeto de mídia independente. Eu não sei se eu já falei isso, hein? Acho que eu falo até pouco. Outro ponto, né? Outro destaque final, eu queria trazer para vocês é o seguinte. O Lucas fez um estudo de caso muito poderoso, trazendo aí os números oficiais, os números do debate, vou usar esse termo, os números do debate, porque recentemente tem viralizado nos Estados Unidos, até foi o Shaquille O'Neal que contribuiu para essa viralização, de que o LeBron ainda não passou o número de pontos totais do Oscar Schmidt. Lá no Twitter do Café Belgrado já chegou a mais de 100 mil pessoas essa análise que o Lucas fez. É a vitória dos números, né? Os números sempre atraindo muita gente. Então, mais de 100 mil pessoas já viram, né, perfis, visualizações, não sei como é que a gente chama, mostrando que assim, o Oscar não é o maior pontuador da história, porque o LeBron já passou o Oscar e isso passou meio batido, porque ninguém acompanha muito esses números, né? O Lucas até traz a sexta lá onde aconteceu esse recorde. Então fica o convite para vocês irem lá curtir no Twitter do Café Belgrado. Se você não segue, dá um RTzinho, ajuda sempre. O Café Belgrado no Twitter, o Café Belgrado no Instagram, YouTube é Café Belgrado mesmo. E TikTok, cara, nós temos, mas não sabemos usar, beleza? Então é isso.
A gente se vê. Espalhe por aí que você ouve o Café Belgrado. E se você é torcedor do Nets, divulgue isso aí no grupo dos Nets, né? Vamos ver como é que tá essa corrida aí por qual time O Nets que vai tentou ter. trazer o Oscar, hein, Gibas? Forte É abraço. verdade. Qual time que vai ter a maior torcida no Belgradão, hein? Por enquanto, Houston Rockets é a fanbase mais fiel, viu? Houston Rockets macetando na briga ali, palma a palma com o Spurs, mas o Houston chegou. E de resto, Lucas, queria mandar salve pra Efeito Dylan galera. Brooks, né, Gibas? Cara, a galera de Toronto é bem animada também. Então, um salve. Quero ver a galera do Bulls chegando. O primeiro dia de podcast foi bem bom, mas quero que vocês divulguem mais por aí. Divulgam aí nos grupos, nos perfis, enfim, dá uma força pra gente. E sempre que puder, muita gente tem muito ouvinte que tem perfil, né? Se puder marcar a gente no Twitter, no Instagram, a gente sempre dá RT, sempre ajuda aí a compartilhar. Vamos fazer mais coisa junto. Valeu? Forte abraço e a gente se vê.